Mais um programa interreligioso da TV Obreiros do Amor e Misericórdia. Por que sofremos? Quem nunca sofreu na vida? Carlos Drummond de Andrade nos traz uma máxima, que a dor é inevitável, o sofrimento opcional. Por que sofremos? O sofrimento, na verdade, começa no espírito. Se eliminarmos as causas desse sofrimento, que são causas espirituais, naturalmente, pouco a pouco, na matéria, esse reflexo vai acontecendo. Então, nós sofremos porque nos afastamos da verdade, não é? E também, no processo de voltar para a verdade, que é a purificação, segundo a visão messiânica, há o sofrimento. Ocorre que nós podemos, e graças a Deus, nós temos meios de minimizar esse sofrimento. Como? Evoluindo espiritualmente, crescendo em espiritualidade. Isso vai permitindo que a gente vá ficando maior que o sofrimento. Então, é também, Deus nos permite essa compreensão espiritual para que a gente perceba onde a gente pode minimizar e superar esse sofrimento. Nessa pergunta, por que sofremos, só me vem um pensamento. Deus deu à humanidade o livre-arbítrio, a escolher o seu caminho, o seu destino. Porém, ao mesmo tempo, Ele nos apresenta um plano de felicidade. Nós temos o poder de escolher qual caminho seguir. Dentro do budismo, nós falamos que o sofrimento ele é gerado pelo apego. O apego que nós temos às pessoas, às coisas e principalmente o sofrimento ele é gerado pelo apego no sentido de que eu sofro quando eu não tenho algo, eu sofro quando eu tenho, mas tenho medo de perder, e eu sofro quando eu perco, porque eu não vou ter mais aquilo que eu queria tanto. Então, este é o motivo do sofrimento para o budista. Então, é isso que nós temos que eliminar para cessar o nosso sofrimento. Algumas pessoas sofrem, mas não veem através da permissão de Deus, porque existe uma pedagogia evolutiva. Então, é ainda a incompreensão de uma situação não resolvida ou não solucionada em algum momento da existência. Como na doutrina espírita, nós sabemos que a vida não inicia-se no berço e não termina no túmulo, essa causa ela vem de um momento. E que faz com que a pessoa, quando enfrenta a prova necessária para galgar degraus mais altos, ela pode achar que aquela situação é um castigo de Deus, é um sofrimento. E, na verdade, é somente um grau a ser transposto na evolução da criatura humana. Como lidar com o sofrimento? Existem dicas para se sofrer menos? Como lidar com o sofrimento? Há muitas pessoas que estão passando por qualquer tipo de sofrimento, de dor, é até difícil aconselhar. Muitos não querem nem conselho, porque a dor sobressai acima de qualquer conselho, de qualquer situação. Deus sofreu por cada um de nós, Deus morreu na cruz por cada um de nós, o Cristo foi entregue para a remissão de todos os nossos pecados. O Senhor nos convida a entregar a Ele os nossos sofrimentos, assim se tornar mais leve as nossas dores. Dica para sofrer menos, tentar entrar nos planos de Deus, tentar viver os planos de Deus. É a primeira dica. Deus tem um plano de felicidade para cada um de nós. Claro que dentro desse plano ele também apresenta as dificuldades do dia a dia. Não quero dizer que você não vai sofrer nunca mais. Claro, porque isso faz parte da humanidade, quando se envolve com outras pessoas, quando tem pessoas envolvidas em nossa vida. Uma dica que a gente pode ter é cuidar da espiritualidade. Eu acho que esse é um passo assim certeiro, né? Então, voltar para o nosso interior, conversar, não é, conosco mesmo, conversar com Deus, tirar esse tempo para cuidar da espiritualidade, que no mundo moderno eu acho que muitas vezes são sofrimentos, entre aspas, criados por nós mesmos, sabe? Até, de certa maneira, artificiais. Como lidar com o sofrimento é uma mudança no comportamento,
é uma aceitação de toda aquela lição a ser aprendida. Então, a dica é buscar calma, felicidade, um trabalho onde me traga um prazer. Então, são remédios que paliativamente vai nos acalmando e fazendo com que aquele momento que poderia ser sofrível seja um momento suportável. Dicas para sofrermos menos. Quando nós olhamos para o nosso sofrimento e conseguimos identificar a causa desse sofrimento, o que nos levou a esse sofrimento, nós temos uma tendência de compreender. Quando eu compreendo, eu tenho a chance de corrigir e eu tenho a chance da sabedoria, de eliminar a minha ignorância diante desse fato. Então a dica é você prestar atenção na sua vida e quando você sofrer, entender por que eu sofro. Como a religião pode aliviar o sofrimento? A religião tem uma função de fazer com que você passe por essa vida de uma maneira mais tranquila, vivendo de uma maneira mais harmônica, ou tentando trazer mais harmonia para a sua vida. Religião também não é você converter o outro à sua religião, achando que só a sua é que presta, só a sua é que está certa, porque isso gera sofrimento para você e para o outro. Então eu fico imaginando assim, né, como é que um budista pode, se isso acontecer, querer que as pessoas virem budistas? Não faz sentido nenhum. Cada um tem que seguir a sua própria convicção, porque também é uma questão kármica. Então eu vivi uma série de coisas na minha vida que me trouxe ao budismo. Cada um vive uma série de coisas na sua vida que vai te levar para uma ou outra religião. Então, a importância da religião é que nos dá essa base moral, nos dá uma base ética de valores, para que a gente possa, é como se fosse um alicerce de uma casa, para que a gente possa nos construirmos em cima desse alicerce. O alicerce serve para sustentar. Então eu diria que o papel da religião é essa sustentação. A fé pode ajudar a gente a superar o sofrimento, mas primeiro é preciso ver que tipo de fé. Não é? Nesse sentido, é lógico que as afinidades existem, mas o ser humano ele tem capacidade, Deus dotou o ser humano de visão para que ele consiga discernir. Não é? Então, essa fé que vai libertar, essa fé que vai colaborar para que o ser humano seja maior, né, e supere os seus sofrimentos, ela é fundamental. Mas nem todo tipo de fé leva a isso. Nesse caso, é preciso que o ser humano também tenha um pouco do uso da razão para conseguir discernir que fé que eu vou viver. É uma fé que liberta ou é uma fé que aprisiona? Não é? Porque de prisões e de trevas a gente já está cheio, não é? Como a religião pode aliviar esse sofrimento? Eu vou convidar cada um de nós a estar em 2 pontos. Primeiro, sermos religião. Nós precisamos ser religião com amor, com ternura, com caridade com o próximo. Eu sendo religião, aprendendo a ser Cristo, eu posso ajudar o outro com esse sofrimento. E o segundo ponto que eu convido a cada um de nós a estar é ser no lugar de quem está sofrendo. Saber que não importa qual seja a dor, mas é uma dor. Olha, na verdade, a religião não alivia o sofrimento, mas sim a religiosidade. Ou seja, confiar que existem seres ou existe um ser grandioso que manipula toda a harmonia universal e essa harmonia, ela está intrínseca em cada um de nós. Ela está embutida em cada um de nós. Então, quando nós buscamos estar ligados a Deus, em algumas filosofias, em outras filosofias tem outra denominação, nós começamos a compreender que tudo tem um porquê e tudo se resolve a curto ou a longo prazo. O sofrimento faz parte da vida. Vamos nos utilizar dele como um crescimento, como um conhecimento, como evolução. Como disse a nós Santa Teresinha, só o sofrimento nos aproxima de Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.